Bora. Salve, salve, salve! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje a gente está aqui para falar de surf e a gente está aqui com um dos comentaristas mais importantes do Brasil hoje, o cara que está participando praticamente de todas as mesas que discutem o surf mundial, o surf nacional, um cara que conhece uma biblioteca do surf nacional e do surf internacional também, especialista no WSL, conhece tudo do riscado. A gente vai conversar com ele, com o Marco Aurélio Chagas, da Vision Surf, que hoje, Marcão, você hoje é um dos comentaristas mais requisitados, inclusive, para a gente conseguir marcar com você um horário. Foi uma dificuldade, a gente está aqui exatamente 8 horas e 15 minutos, também que surfista acorda cedo, mas hoje foi cedo demais. Muito bom dia, Marcão, se apresente, é um prazer ter você aqui, mais uma vez, falando comigo sobre surf. Bom dia, Cezinha. Faltou você dizer uma coisa, né? Um cara que fez programa de rádio com você, né? Não, é verdade. Lá atrás, né? Inclusive, Marcão era um dos meus convidados, né? Um dos residentes do Tá Dando Onda, quando a gente tinha o primeiro não, era o único programa de rádio de surf no Brasil naquela época, era o Tá Dando Onda. Sim, sim. Mas, sim. Infelizmente, antes da pandemia, antes da crise mundial, antes da hecatombe que a gente está vivendo, a gente já vivia a crise do patrocínio no surf brasileiro e isso também se estendeu para a gente na mídia e ficou inviável a gente continuar com Tá Dando Onda. Mas quem sabe no futuro a gente volte aí eu acho que outro projeto. o ambiente pode... eu acho que o ambiente pode melhorar bastante para o surf. É verdade que a gente vive um paradoxo, né? O surf brasileiro domina o circuito mundial, internamente aqui a gente não tem nada. Com essa oportunidade de eleições na CB Surf, eu acho que o cenário pode mudar. Eu acho que é evidente que a gente vive uma crise, que o surf vive uma crise, que o país vive uma crise, mas a ingestão da CB Surf piora essa crise ainda mais, ela potencializa essa crise. Eu acho que a partir do momento que tiver novos nomes dirigindo o surf nacional, que tem nomes de peso e nomes que são do surf realmente, não oportunistas como os caras que estão aí, o surf vai mudar. Mas, enfim, cara, é um prazer estar aqui com você, a gente discutir sobre surf, falar de surf nacional, de surf mundial, de surf de qualquer espécie. E, na verdade, assim, eu sou da Vision, né? A Vision é um filho, eu criei a Vision, botei no ar, primeiro no Facebook, depois no Instagram, depois no YouTube. Convidei o Gaspar para fazer o YouTube comigo e tal. E, graças a Deus, as mídias, que nem sempre fazem postagens completamente sincronizadas, o que cabe, às vezes, no Facebook não cabe no Instagram, e o que cabe no Instagram não cabe no YouTube. Então, como elas não são padronizadas, aí também não são dirigidas por um gestor de tráfego, um cara profissional de internet e tal, está indo muito bem, graças a Deus. E a Vision conseguiu se posicionar no mercado. E hoje eu fui convidado, quer dizer, hoje, nesse momento, né? Eu fui convidado pelo pessoal do Surf em Debate, o Klaus Kaiser e o Giovanni Mancuso, para assumir a bancada lá no lugar do Klaus, porque o Klaus está morando na Califórnia. E o programa vai ao ar aqui no Brasil todas as segundas às 8 da noite. E lá na Califórnia, 4 horas da tarde. Klaus está em pleno horário de trabalho lá, então ele não conseguiria tocar o projeto para frente. Como o meu projeto é um projeto que ele criou, ele e Mancuso criaram, ele estava procurando alguém que substituísse ele com uma certa, vamos dizer assim, a altura, né? E ele me convidou, tanto ele quanto o Mancuso, e eu estou todas as segundas-feiras no bate-papo lá com o Surf Debate, toda segunda-feira, 8 horas da noite. Ontem foi um bate-papo fantástico, cara, com o Reinaldo Andraus, o Dragão, né? Que é uma enciclopédia do surf brasileiro, e ele trouxe também o Cisco Aranha, que tem uma história fantástica de serviços sociais voltado para o surf. O cara foi o fundador da primeira escola pública de surf do Brasil, que, aliás, está fazendo 30 anos esse ano. E foi um bate-papo fantástico. Mas é isso. E agora a gente está aqui com você. Falando de surf. Eu tenho acompanhado todas as segundas-feiras, quando eu posso. Ontem, vou ser sério com você, eu não pude, porque eu também estava trabalhando. E eu queria só dizer... Mas depois assista, tá? O programa foi muito bom, cara. E eu só queria dizer uma coisa também para você, que a Vision, na verdade, não é só um programa no YouTube. Ele também é um site que traz
textos fantásticos, muita informação, inclusive a gente reproduz com sua autorização, né, com sua complacência, todos os textos da Visio no nosso site também, que é o Bahia Press, que é um site de notícia que está no ar desde 2007. Então, lembrando também que há um tempo atrás, antes da Visio existir, escrevia para o seu site. Exatamente. Está dando onda. Né? E a gente... Que, aliás, a gente fazia uma parceria boa. Não, a gente continua fazendo essa parceria boa, né? Isso é um fato. Sim, continua fazendo, né? Isso é fato. Só que, como eu te disse, bicho, o mercado, eu acho que muito do que o mercado está passando hoje é culpa da Federação Brasileira de Surf, né? Pela falta de incentivo das etapas do surf nacional, são etapas pequenas, antes, quando tinha o Super Surf, o Brasil era visto como... Isso é engraçado, que a gente não tinha os atletas, a gente não tinha... Que tem hoje, né? Exatamente, essa projeção que a gente tem hoje. É uma coisa meio louca isso, né? Quer dizer, quando você não tinha os campeões mundiais, quando você não tinha o Brazilian Storm, você tinha um circuito forte nacional com a premiação, que eu me lembro até que dava carros, né? Uma premiação... dava carros. Exatamente. E hoje... Naquela época, pode falar. Hoje, com toda essa condição de atletas que a gente tem com o Brazilian Storm, a gente não tem essa projeção nacional e a gente não revela novos talentos. Né? Que o nome disso a garotada que está nas escolinhas de surf pelo Brasil todo, ávidas, sedentas por poder correr um circuito nacional forte, e a gente não tem. De quem é a culpa disso, Marcão? Eu tenho absoluta certeza que a culpa é da CBSurf, da administração da CBSurf. Quando você fala de Super Surf lá atrás, você está falando de Abrasp, que era quem fazia o circuito, brasileiro de surf profissional, quem criou o circuito brasileiro de surf profissional, fazia por 40 anos, fazia muito bem feito. Aí a CBSurf trocou de comando, saiu o Juca de Barros, que é o cara que que era o antigo presidente da antiga CBS, que é o cara que fazia campeonatos praticamente semanalmente, a entidade fazia campeonatos praticamente semanalmente, eles tinham uma entourage muito boa. Na gestão de Juca de Barros, passou por lá, foi lapidado lá nomes como Alejo Muniz, Gessé Mendes, Gabriel Medina, Caio Ibelli, Adriano de Souza, Felipe Toledo e Ítalo não, mas até a geração de Gabriel, Alejo e Miguel, tudo que veio antes passou ali, e a gente vê o resultado hoje, 3 campeões mundiais. Entrou o atual presidente em 2010 e a gente estava meio anestesiado com os resultados que o Brasil vinha tendo no circuito mundial, porque quem acompanhava surf naquela época, quando o brasileiro chegava na 9ª colocação, na 5ª colocação, era uma festa para a gente. E em 2009, o Mineiro ganhou seu primeiro campeonato, e aí começou a ter resultados mais constantes, terminou em top 5 e tal, e ali surgiu a possibilidade de um campeão mundial, e foi o ano que esse gestor entrou. Aí, no ano seguinte, entrou Gabriel Medina, que já entrou com aquela coisa avassaladora, ganhando 2 etapas e tal, e a gente percebeu que a gente não só tinha condições de ter um campeão, como mais, né? Porque Mineiro já era um cara que a gente acreditava que seria campeão mundial. Depois entrou Gabriel Medina, uma entrada avassaladora. Ninguém teve uma entrada como Gabriel Medina em 40 e tantos anos de circuito mundial, como Gabriel Medina teve. E aí a gente se distraiu, a gente focou só lá. E aqui dentro ficou a coisa esquecida, né? E o gestor que está aí, ele não está preocupado com o surf, ele está preocupado com o dinheiro do surf, essa é a verdade. Com o dinheiro que está chegando aí pela Lei Agnello Piva, o cara não tem capacidade de tirar dinheiro da iniciativa privada, não tem competência, aliás, ele não tem competência para nada. Vide o Mundial de Tahara no Japão, que a equipe brasileira não foi, que tinha verba específica para isso no Ministério do Esporte. A equipe brasileira não foi, e não foi porque eles não conseguiram cumprir o processo burocrático para fazer a liberação da verba. Então, assim, é incompetente, é desonesta, existem muitos documentos mostrando desvio de dinheiro ali dentro. E, cara, o surf está perdendo com isso, mas assim, não vamos aprofundar nisso, não, porque isso é uma energia tão ruim que a gente mexe, velho, que acaba que. Eu sei disso. A gente está no começo do dia, acaba que destrói o resto do dia todo. É verdade. E eu sei disso, porque a gente passou por isso aqui, né? Na época do Tá Dando Onda, a gente quis, inclusive, criar um circuito baiano independente, e a gente viu a dificuldade que é vencer essas forças ocultas. É necessário dizer o seguinte: o cara que é o comandante da confederação, que é o baiano, ele não é presidente da Federação Baiana no papel, mas ele é de fato.
Ele comanda a CBSUF, comanda a federação aqui, através de um pau mandado. Mas, enfim, vamos deixar isso para lá. Vamos falar da parte boa do surf. Inclusive, mandar um abraço para ele, que é um cara que, toda vez que me encontra, me trata muito bem. Eu não tenho nada pessoalmente contra ele. Eu não tenho nada pessoalmente contra ele, mas institucionalmente eu tenho tudo. Marcão, vamos falar de WSL? Vamos falar de Brasil? Vamos lá. Aproveitando, também falar de Olimpíadas, né? Que a gente já está aí na boca praticamente, Sim. No meio dessa pandemia também. A gente vai falar um pouquinho de Olimpíadas, porque já é agora, né? Já praticamente em julho, daqui a 3 meses, praticamente, né? Exatamente. Então, vamos começar falando de WSL. Dia 1º de abril, que não é o dia da mentira, a gente vai ter a etapa, a perna australiana da WSL em Newcastle, depois de todo um processo que a WSL, inclusive, fez muito bem, né? Colocando todos os atletas em Los Angeles e de lá fretando um voo exclusivo para os atletas, levando eles para Newcastle. Os caras ficaram 14 dias, não foi? 14 dias. Foi, 14 dias. 14 dias em quarentena, desculpa, é porque o 40 ficou na minha cabeça, mas 14 dias em quarentena, num hotel, todos eles lá, inclusive produzindo vídeos ótimos para as redes sociais, que divertiu muito a galera aí. A gente vai colocar na edição desse bate-papo algumas imagens dessa galera aí. Ítalo está se destacando nas redes sociais, né? O cara que todo patrocinador quer ter é Ítalo. Imagina. Inclusive, fechou o contrato de bico importantíssimo agora com uma das maiores empresas do mundo, que é a Red Bull. Vamos falar de Ítalo, vamos falar da Newcastle, porque quem sabe do estado é você, eu só sou aqui um opinador. Cara, o Ítalo, velho, o cara tem uma energia tão forte, tão grande. Imagina aquele cara 14 dias fechado, como ele deve estar se sentindo. Ele não tinha outra alternativa a não ser fazer aqueles vídeos malucos, com aqueles desafios, subindo em parede, dando mortal. E no comecinho a galera tentou acompanhar. Depois, quando ele começou a dar mortal, irmão, ninguém foi, não. E você sabe Ítalo... que a preparação desses caras, velho, de Ítalo, quem acompanha Ítalo nas redes sociais, principalmente lá em Bahia Formosa, vê as loucuras que ele faz, né? É um cara que está o tempo todo inventando, né? Eu acho que Ítalo é um cara que tem... Assim, eu vou repetir o que o Teco falou para mim algum tempo atrás. Ítalo, ele tem uma vibe tão grande, mas tão grande, uma energia tão grande, que deve ser o cara mais difícil de competir contra ele no surf mundial, porque o cara entra numa vibe tão grande no mar, ele já dá uma atropelada no outro, só de... Sabe, velho? Só da maneira como ele reage, a remada que ele tem, a maneira como ele olha para a praia, como ele olha para a onda, como ele vai, ele se posiciona. Então, o Ítalo é um cara realmente hoje muito difícil de cara vencer. Né? Hoje seria o surfista no mundo mais completo, Marcão? O que é que você acha agora que... Vamos falar de Ítalo, mas depois vamos emendar com o Gabriel Medina, porque ele mudou a equipe dele, vai viajar sem Charlão, começa a viajar agora com a esposa dele, né? Casado. O Gabriel não é mais um menino, já é um homem, né? Tem família, inclusive. Homem, exato. Então, vamos falar de Ítalo e você já emenda com o Gabriel Medina e faz essa comparação aí. Cara, eu acho que Ítalo, assim, ele erra pelo excesso. Como você disse aí, ele é muito pilhado. Não é nem que ele é pilhado naturalmente. Eu conversei com alguém que tem acesso a ele e falou, pô, velho, Ítalo toma 15 cafezinhos em 1 hora. Entendeu? E agora na Red Bull, então, que dá asa. Então, assim, Ítalo é muito pilhado e às vezes ele peca por esse excesso de vontade. É como você disse, Gabriel é um cara mais estratégico, é um cara mais frio, é um cara... Eu acho que tem muito a ver com personalidade também. Ítalo é muito passional, né, cara? Tem muito a ver com personalidade também. E, assim, o surf de Ítalo hoje, eu acho que Ítalo tem uma leve vantagem em algumas condições de mar, mas não acho que Ítalo seja o cara mais completo. Eu acho ainda que o mais completo é Gabriel e John. Tá? Talvez Gabriel esteja um pouquinho a mais, porque John tem aquela coisa de entrar no mar, e se o mar não tiver daquele jeito que o havaiano gosta, o cara parece que entra meio sem vontade e tal. Talvez isso seja um fator negativo para John, mas eu acho que Gabriel e John só está num patamar, Ítalo está em outro, embora Ítalo esteja chegando perto. Tá? Hoje, eu vou dizer assim, você pegar Gabriel Medina e John Flores, que, do meu ponto de vista, são as referências, e você for comparar os outros caras a ele, Ítalo está chegando ali perto a uma única deficiência, a onda longa de frontside. Ítalo não consegue pegar uma onda longa de frontside e trabalhar.
ele vai fazer uma onda muito boa de frontside, se for aquela onda curta, aquele beach breakzinho curto que dê para ele aplicar um aéreo, né, e tal. Você vê, por exemplo, o ano passado foi o ano que não existiu, o ano retrasado. O ano retrasado, o O ano que não Surf existiu é ótimo. o ano retrasado no Surf Ranch, na esquerda, ele não conseguiu tirar um set, cara. Entendeu? Ele teve 3 ou 4 oportunidades. Ele ia muito bem na direita, porque ele é um animal de backside, lapidou o surf dele ali em Bahia Formosa, tirava notas no mesmo nível dos outros caras, mas chegava na esquerda, ele tirava 6. A nota mais alta, se não me falha a memória dele na esquerda, foi 6,83, uma esquerda longa daquela que o cara pode trabalhar, entubar, dar os aéreos e tal. Então, se ele pegar uma esquerda que trabalhe, que precise trabalhar a onda manobrando, eu acho que aí ele está abaixo de Gabriel e de John John. Mas, em todos os outros quesitos, ele está em pé de igualdade. Inclusive, no que diz respeito a tubo, não dá para dizer que ele também está igual aos caras, mas ele está chegando lá. Ele vai para a pipeline, ele se joga, ele lapida ali o amadurecimento dele nos tubos, se jogando mesmo no puro espírito go for it, entendeu? Coisa que outros caras precisavam fazer e não faz. Ítalo vai lá e faz, porque Ítalo nunca foi um bom tube rider. Ítalo vem se tornando Ele é um bom tube performance, na rider verdade, né? exatamente. Ele vai lá e se joga, brother. Primeiro ele se joga para depois ele ver se vai dar certo. E ali ele vai se lapidando, ele vai pegando o time da coisa, ele vai amadurecendo no processo. Então eu acho que no que diz respeito a tubo, ele está chegando bem próximo também. Eu acho até que ele pode se igualar, mas naquela esquerda, naquela onda de frontside que ele precisa trabalhar, ele ainda está muito atrás de Gabriel e John John. Já Gabriel, cara... Deixa eu te pode falar uma coisa, só para a gente não passar para Gabriel e passar batido essa questão de Ítalo, né? Você falou da performance, você falou Bahia Formosa. Nessa primeira etapa, para a gente não fugir agora, dia 1º de abril, o reinício da WSL lá em Newcastle, na Austrália. Qual é a característica desse mar? Você acha que, diante dessa leitura que você fez de Ítalo, está mais para Ítalo, John John, Felipe Toledo, que a gente não pode esquecer que lá na Califórnia ele tem um mar que eu acho que é semelhante ao que ele vai encontrar em Newcastle. Bem semelhante. Não é isso? Então, eu queria... Essa Clemente que Filipinho mora, não é isso? Isso, o pico dele hoje atual é o em pico São Clemente. dele. Eu queria saber, nessa primeira etapa, quem se dá melhor? Ítalo, Filipinho, John John ou Gabriel? E pode ser nenhum deles também, viu, cara? A gente está falando desses caras, agora, mas... sim, eu acho que depende muito da condição. Vou dar um exemplo. Gabriel, ele é favorito em qualquer condição. Tá? John John, ele precisa que o mar esteja um pouco acima de seu 3 pés, 4 pés, aquele mar mais glass, para ele realmente se empolgar e surfar no nível de Gabriel. Ítalo, ele pode, a depender da condição, ele pode vencer também. Por exemplo, eu vi ontem um vídeo dos caras, o mar está alinhado com 3 pezinhos, direita e esquerda. Eu acho que Ítalo pode vencer também, qualquer condição ali nessa situação. Eu acho que Ítalo só fica realmente muito fora se o mar subir demais e tiver glass, aquele mar que subiu e ele precisa trabalhar, ele fica fora. Mas, assim, a princípio... Qual é a previsão, Marcão, do mar? Você que é um cara que está antenado em tudo, eu não vi. Cara, eu não venho acompanhando a previsão de lá, mas já tem mais de uma semana que o mar lá tá alinhado, sem vento. Quando entra o vento, entra o terral e está dando altos tubos. E quando os caras saíram do confinamento, o mar estava lá com quase 6 pés, talvez um pouquinho mais. De lá para cá, o mar vem diminuindo. Tá? Eu vi ontem 3 pés, mas ainda continua bem alinhado. É uma onda para manobra. Você, nesse pico, você lá em Newcastle, você tem esquerda e tem direita. Tá? Então, assim, os caras de sempre, né? Gabriel, Ítalo, John John e Felipe. Nessa condição que está aí, eu acho que privilegia muito Felipe. Agora, você não pode esquecer que tem nomes como, por exemplo, os caras... Griff Colapinto. Griff Colapinto é um cara que se dá muito bem nesse tipo de mar. E é um moleque que está com uma vontade animal. Tá? Você tem o Jack Robinson, que é Hulk, que está... Os vídeos que o cara está postando aí, ele está quebrando. Entendeu? Você tem nomes aí que você precisa ver, como o Crosby, que é o irmão do Griff, que não acredito que vai ganhar, mas que pode tirar os caras que estão lá na frente. Entendeu? Que pode tirar em tese,
favorito. Então, tudo depende muito do mar. Essa etapa vai ter wildcard também, não? Vai ter algum local? Cara, vai ter 3 caras novos, porque o Colorri se machucou, o Kelly se machucou, então vai entrar Peraí. O Kelly se machucou, entre aspas, né? Porque o cara não quis ficar em quarentena, beach break, fala assim, 11 vezes campeão, 14 dias, vou ficar 14 dias preso, quarentena. Isso é uma teoria, né? Os caras que conhecem isso é uma teoria. E ele tá pegando... Eu soube que ele tá pegando onda no Hawaii, velho. Ele não é bobo, né, velho? Eu soube, eu tenho os contatos lá na ilha. Então me disseram que ele tá pegando onda no Hawaii. Viu? Eu vou mudar a coisa. Kelly se ausentou. Colorri se machucou. Né? Os caras é dele, pode. O careca pode tudo, velho. Aí tem o Jackson Becker, que é um local lá, que eu não sei muito o que esperar dele. Eu vi ele surfando no QS que teve agora na Austrália, mas foi uma bateria só. Pega bem. Você tem o Crosby Colapinto, que é o irmão do Griff, que vai cair, inclusive, com o Gabriel. Você tem o... Cara, quem é o outro? Você tem o Matt Bench, que vai surfar, é velho conhecido de quem está no CT. Ele ganhou, inclusive, esse QS, que eu vi o Jackson Beck surfando. Só que o Matt Bench, a impressão que eu tenho é que é aquele cara que tem um surf muito, muito valorizado. Eu não vejo... Eu acho que, lá, pelo menos, o QS que ele ganhou, eu acho que ele foi passando baterias duvidosas. Mas o Matt Bench vai estar. E é isso, são esses 3 caras. Esses 3 caras são novos. Marcão, voltando um pouco mais para os brasileiros, a gente tem essa nova geração que não é tão nova assim, né? Os caras já estão... Né? A gente falou de Gabriel Medina, que, inclusive... Gabriel já é um veterano, né? Esse ano ele faz 10 anos de temporada. Né? A 10ª temporada. Não é nenhum Hulk, não está chegando agora. Dos brasileiros, tem algum brasileiro novo que chegou agora, que passou para o CT, que você acha que pode dar trabalho para esses caras? Cara, assim, velho, eu acho que por muito tempo, eu acho que talvez pelo menos miseravelmente mais uns 5 anos, John, Gabriel, Ítalo e Felipe os caras que vão estar comandando, tá? Agora sim, se você me pergunta dos brasileiros novos, o que a gente tem de novo, de fato? A gente tem Iago, né? que já vai para a terceira temporada. No mais, é tudo novos velhos, né? Que Miguel voltou. Alex voltou, né? O Jadson cai, mas se mantém pelo QS. Então, assim, realmente o cara mais jovem ali, não é nem mais jovem, é o cara com menos temporada ali, é o Iago. E eu acho Iago um surfista completo, porque Iago, você vê ele em Tiarupa, em pipeline, ele entuba profundo. Você vê ele na merreca, ele dá aéreos animais. Você vê o cara num mar de high performance, ele vai lá e manobra, faz o baselito, faz aquele surf de carve e faz a progressividade, que, aliás, é o ponto mais alto do surf dele. Então, Iago é um cara completo. Eu acho que Iago tem condições, inclusive, de ser campeão mundial, mas eu percebo que Iago não tem o sangue no olho que Ítalo tem, que Gabriel tem, que Adriano tem. O sangue no olho para quem... Porque tem muita gente, inclusive eu queria dizer a vocês que não é só no YouTube, nem no nosso site que essa entrevista vai estar disponível, esse bate-papo, mas também no nosso podcast. Você pode procurar o podcast do Jornalista na Kombi, que esse bate-papo, né, sobre a primeira etapa do WSL vai estar lá no nosso podcast no Spotify. Então, se você ainda não conhece o nosso Spotify, o nosso podcast, vai lá, dá um joinha, curte, compartilha, se inscreve, e aqui no YouTube também. É importante porque o algoritmo tem que saber que a gente existe, né, Marcão? Existe, é isso aí. É isso aí. Vamos voltar agora, ó. Minha filha passou aqui agora e falou, e você não fala das meninas e as brasileiras, né? Que inclusive vão para o Japão também, para as Olimpíadas, né? E a Tati... A gente só tem agora a Tati, né? Que é uma surfista, eu acho uma surfista muito competitiva. Tá sempre ali nas quartas de final e tal. É uma surfista que eu acho que tem um surf power, quando o mato tá pesado, tá para ela, entendeu? Eu acho que a Tati, eu não vejo assim grande expectativa dela a curto prazo
se tornar campeã mundial. A Tati é uma menina que eu gosto muito de ver surfando. Eu acho que ela tem um surf muito power. Quando as condições ficam mais difíceis, ela se destaca com relação às outras. Tanto é que os melhores resultados dela são em condições de mar maior, mais pesado e tal. Eu gosto de ver a Tati surfando, mas não acredito que esse ano ela esteja pronta ainda para brigar por título. Mas eu acho que ela está no caminho aí, cara, para brigar por título. E num ano bom, eu acho que ela tem chances reais de título mundial. Agora, esse ano não, ainda não, está muito cedo para ela. Agora, por que se diz esse ano ainda não? Porque existem outras surfistas que talvez tenham uma performance melhor. Talvez a própria Olimpíada possa mostrar isso, fora desse contexto da WSL, né? Eu acho o seguinte, ela é muito dependente de condição, a Tati. Eu acho que a Tati ela tem uma performance melhor realmente quando mata mais difícil. Mais difícil não, quando mata mais pesado, a palavra certa é essa. As outras meninas, por exemplo, quem é que briga por título hoje lá na WSL? Você tem a Stephanie Gilman, a Thaler Wright, a Carissa Mu, e por fora você tem duas meninas, que é a Caroline Marques e está fora dessa etapa da Austrália. E a Caroline Marques e a americana Lake Peterson, entendeu? Então, essas meninas hoje são as que estão lá na ponta. E elas dependem muito menos de condição do que Tati. Tati, ela se destaca mais quando mata mais pesado realmente, entendeu? E as meninas geralmente não pegam lá muito pesado, né? Essa é a questão. Que isso é síndrome de havaiano, Marcos? Eu acho que é meio que uma síndrome de havaiano, né? Eu acho. Porque se o mar tiver merreca, aí os brasileiros se sobressaem, né? Porque aqui a gente não tem esse... Cara, assim, com relação aos homens, eu já tenho um pensamento diferente, assim. Hoje, se você pegar as etapas do circuito, o brasileiro pode vencer qualquer uma, sem exceção. Há tempos atrás a gente falava assim, porra, chegou Tiarrupo, chegou Fiji, chegou Pipeline, brasileiro sumiu. Aí, porra, você pega Gabriel venceu 2 etapas Fiji, venceu 2 etapas em Pipeline, fez mais não sei quantas mil outras finais, venceu Avaí, já fez outras finais. Mineiro venceu o Avaí, entendeu, brother? Que era um cara que tinha dificuldade de onda pesada. Sim, a gente nem tá falando de Adriano de Souza, bicho. A gente esqueceu de Mineirinho. A gente falou de Felipinho, falou de Gabriel, falou de Ítalo, falou de Miguel Pupo, falou de todo mundo e esqueceu de falar do cara que é campeão mundial também, né, velho? Pois é, e que para esse ano, né? Vai fazer a Será que para, velho? Cara, eu acho que para. Eu acho que, ao contrário de Kelly, Adriano tem uma visão Começou melhor. cedo ele também, né, bicho? Adriano entrou no circuito em 2006, né? É importante dizer que esse ano ele faz a 15ª temporada dele e ele vai se tornar o brasileiro com mais temporadas na elite do surf mundial, que era um número era um recorde de Peterson Rosa. Então, o Mineiro vai bater ele. Esse ano, o Mineiro bate ele. Só que assim, cara, Mineiro é um cara muito focado, Mineiro é obstinado, Mineiro quer vencer, Mineiro quer estar ali competindo de igual para igual em qualquer condição. Eu acho que é da personalidade dele. Ele não quer ser um top 15, ele quer ser top 5, entendeu? Ele quer ser top 5. Então, ele vem de muito machucado, ele recasou recentemente. E, cara, aqui para nós, eu vou lhe falar isso não com a minha experiência de tu, que eu não tenho experiência de viagem de tu. Por enquanto a gente ainda não tem. Mas, assim, eu trabalhei muitos anos de minha vida viajando. Chega uma hora que a viagem se torna um fardo. Sim. Entendeu, brother? Então, eu acho que eu acho que é a conjunção de tudo isso, e aí Mineiro está indo. Eu acho que ele não está mais a fim de ficar 8 meses do ano fora de casa, entra em avião, sai de avião, entra em hotel, sai de hotel, entra em fuso, sai de fuso, comida diferente, o cara casado, a esposa nem sempre pode estar com ele. O cara está numa fase da vida que ele já alcançou o objetivo de vida dele, que era ser campeão mundial. Agora, eu acho que ele está se impondo outros desafios. Eu acho que ele está encarando o processo vamos dizer assim, de aposentadoria mais saudável, de uma maneira mais saudável do que Kelly. O cara tem que saber a hora de parar. Tem que saber a hora, os ciclos da vida, né, César? A vida tem ciclos, né, cara? Então, acho que Mineiro está
Assim, cara, eu nem saberia te dizer se está na hora dele parar. Eu acho que o Mineiro ainda tem muito surf para queimar. Mas quem sabe da hora do cara é ele mesmo. Então ele entendeu que a hora de parar é essa. Eu acho que ele não volta atrás na decisão dele, não. Eu vou chover numa olhada aqui, Marcão. Você estava falando de Kelly, mas Kelly não é parâmetro nenhum, bicho. O cara tá com 50 anos, tem minha idade, ele tá suando que nem um menino. Não, assim. Se esses novatos aí vacilarem com ele na bateria, ele atropela, bicho. Se você pegar ele, se você assim, pegar ele em chopo, pegar ele num pipeline em Sunset, porra, bala, meu irmão. É isso ele que eu ia bota dizer. no bolso. O que é que eu ia te dizer? Hoje, Kelly, ele só é competitivo nessas ondas. Ele vai ser competitivo em pipeline, ele vai ser competitivo em Tiarup, né? Assim, no mais, cara. J-Bay também, ele dá não, trabalho. Eu acho que ele nem passa ali, velho. Ele vai um J-Bay bom para ele vai fazer umas quartas de final. Vai chegar uma hora que ele vai ter que encarar Felipe, Gabriel, Ítalo, outros moleques como Griff, Julio Wilson, George Smith. Ele não é difícil ele vencer esses caras hoje em J-Bay na manobra, porque Slater já não falta força, falta vitalidade para encaixar as manobras. Ele machucou o pé, entendeu? Eu acho difícil ele numa onda de manobra ele chegar lá na ponta. Eu considero que onda de manobra ele vai chegar bem ali, uma classificação hoje boa para ele é uma quarta de final. Eu acho que dali em diante já é difícil. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho difícil, cara. Deixa eu falar com você. Vamos voltar para 2000. Já essas outras ondas aí ele pode vencer, tá? Com certeza. Bota no bolso, atropela, velho. Deixa eu falar, vamos voltar para 2021, vamos voltar para o circuito mundial. Esse ano a gente vai ter poucas etapas, a gente não vai ter uma etapa que é importante para o Tour, inclusive importante para os brasileiros também, para receber aquele apoio da torcida, que é Saquarema, né? A gente não vai ter Brasil esse ano. Como é que você vê Tá no calendário, saiu Tá no calendário sob condição do Brasil controlar a pandemia. Porque, por exemplo, na época que eles colocaram, não dá para fazer em Noronha. Seria uma opção você fazer em Noronha, que é uma ilha. Mas não vai ter onda. Mas não vai ter onda por causa da época, entendeu? Saquarema sem condições, porque ali vira uma arena do surf, é uma loucura, ali não tem como você controlar. Então, eu estava lendo essa semana, não sei onde eu li, cara, não sei se foi no Wave, não me lembro onde foi. Eu também acho que estava em risco. Exatamente, ela estava sob avaliação. E justamente por essas condições, se o Brasil conseguisse vacinar e controlar os números da pandemia, é uma coisa que não está acontecendo. Não está acontecendo. E daqui para lá não vai acontecer. Não vai, porque a gente está em risco, inclusive, de ter uma terceira onda. Eu vi isso ontem no noticiário. Então, o Brasil praticamente está fora, carta fora do baralho. Você acha que isso aí vai interferir no resultado dos brasileiros? Cara, eu acho que não. Assim, um cara que conta muito com a etapa do Brasil dos brasileiros é Felipe. Felipe é um cara que já tem 3 vitórias aqui do Brasil. Mas se você pegar Ítalo e Gabriel, nenhum deles... Gabriel fez uma semifinal há muitos anos atrás, eu acho que foi 2013, contra George. Ele perdeu para Adriano, que fez a final com George Smith, e George ganhou. Foi o melhor resultado de Gabriel no Brasil. A gente está falando de 2013, há 7 anos atrás. E Ítalo, cara, Ítalo nunca teve uma passagem boa pelo Brasil. A última etapa, aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando do surf ranch. A última etapa que teve em Itaúna, Ítalo estava perdido nas esquerdas, entendeu? Então, assim, e esses caras hoje são os brasileiros, são 2 campeões mundiais, né, cara? Então, eu acho que para eles não vai fazer muita falta o Brasil. No jogo de Felipe, aí eu acho que para o jogo de Felipe faz falta, porque esse ano o título ele vai ser disputado em Trestos, naquele mamão com açúcar, né? E que é o quintal da casa de Felipe, praticamente. Que é o quintal da casa de Felipe, que, aliás, para ele, exatamente, ali para ele, hoje, é a melhor oportunidade de ser campeão, eu acho. Mas, assim, ele precisa chegar entre os 5. E o Brasil é sempre muito importante para Felipe. Felipe tem vencido muito aqui. O que que acontece com o Filipinho, Marcão? Porque a gente está conversando com o Marco Aurélio Chagas, da Vision Surf. Marcão, o que acontece com o Filipinho, brother? Porque você vê que ele é um cara focado, é um cara que, ele trabalha, ele treina, você vê, ele
está sempre viajando com a família, com o pai. Nessa etapa, no ano passado, ano que não existiu, ele viajou muito, né? E pegou muita onda também. Mas o que acontece com ele quando ele chega, quando o juiz apita, que a luz verde, sobe a bandeirinha, que dá o REC na câmera? O que acontece com ele que ele não Cara, tem essa performance? Diferente de Gabriel, diferente de John, diferente de Ítalo. assim, eu penso o seguinte, Felipe, hoje, eu acho Felipe o melhor surfista do mundo manobrando, tá? Manobrando. Só que ele tem uma condição, ele tem uma zona de conforto. Quando o mar vai muito além da zona de conforto dele, ele já perde um pouquinho o brilho. É foco? Não, não é foco. Talvez seja foco. O que acontece é o seguinte, o meu modo de entender a situação de Filipinho. O Filipinho, ele tem, eu acho, isso é uma opinião particular minha, tá, César? Não que isso seja necessariamente a verdade. Eu acho que o Felipe, ele é o surfista mais talentoso do tour, quando se fala de manobra. E ele fica tão tranquilo com isso que ele não busca sanar as deficiências. O nego diz que a deficiência dele é tubo. Eu não acho necessariamente que a deficiência dele seja tubo. Eu acho que a deficiência dele é tubo oco. Porque você vê, por exemplo, na Barrinha, em Saquarema, ele faz tubo animais ali, meu irmão. Ele sai de tubos impossíveis ali dentro. Só que a zona de drop é aquela rampinha. A onda fica emburacada lá embaixo, entendeu? Já Tiahupo e Pipeline, que ele já tem que dropar no oco e encaixar, eu acho que a deficiência dele está nesse tipo de onda. Assim, eu acho também que para você sanar uma deficiência, você primeiro precisa entender que ela existe. Tá? Eu não sei se o Filipinho tem esse entendimento. Será que isso seja também, não digo responsabilidade nem culpa, mas seja a participação de Ricardinho Toledo nessa performance dele? Porque, por exemplo, Gabriel Medina agora já vai viajar sem Charlão. Né? Assim, eu acho que cada um sabe o time, né? Porque família, você viajar com a família é uma coisa muito pessoal. E quando você viaja com o pai, e principalmente no caso de Filipinho, que o pai de Filipinho, Ricardinho Toledo, foi um surfista de primeira grandeza, foi bicampeão brasileiro. Mas tem muita coisa passional ali, né? A gente vê aí que eu digo, a gente vê muita emoção. Quem acompanha, que vê Ricardinho Toledo mesmo, não só ele, mas o próprio Charlão, mas nem o Charlão é um cara mais frio, e o Gabriel também é um cara mais frio, né? Nessa questão mas assim, eu acho... E mesmo assim, o Gabriel já esse ano já não é mais Charlão, que é o técnico dele, se eu não me engano, ele está avaliando a possibilidade, não me lembro o nome de quem é. O cara é uma indicação de Mick Fanning. Mick Fanning, né? É um cara que exatamente. Deixa eu dizer para você, com relação ao Felipe. Você falou aí de Felipe, que o ano passado ele viajou e tal. Mas o ano passado ele viajou para o México, ele viajou ali para a região da Califórnia. Ele não fez um chopo, não fez... Ele não fez um chopo, ele está ali a um voo, a 5 horas do Havaí, ele poderia passar a temporada havaiana pegando as ondas lá no Havaí. Mas aí ele fica em Trestles, ele vai para o México e tal. Eu acho que falta ele querer estar nessas ondas. Vou dar um exemplo. O ano que ele foi para Tiahupo, antecipadamente, que ele pegou um swell grande lá, caiu, se machucou e tal. Eu lembro. Ele abdicou do US Open, que é uma etapa de QS, mas é uma etapa de QS que dá $100 mil para o vencedor, e ele já tinha vencido 2 e praticamente é um cara imbatível lá. Ele abdicou do US Open para ir treinar em Tiahupo. Ele fez 3ª colocação naquele ano em Tiahupo. Foi o único ano na carreira de Filipinho que Tiahupo não foi descarte para ele. Tiahupo somou no final do ano para ele. Então, acho que ele precisa gastar horas nesse tipo de onda, mas ele viaja muito para aquela ondinha perfil 3 pezinhos, onda cheia para ele, as rampinhas para ele voar, e tal. Então, eu acho, cara, que falta para Felipe isso. Falta para Felipe se internar em chopo, se internar em pipeline e até em Fiji, que mesmo não estando no atual tour, é uma onda dessas 3 aí, seria a onda com drop mais fácil, mas que lá embaixo já era um tubo muito difícil. Ele gastar tempo nessas ondas, que foi o que Adriano fez. Adriano, quando se viu, Adriano falou, porra, eu tô chegando nos 30 anos, os caras que estão aí... Porque, assim, a geração de Adriano e George Smith, que entraram no mesmo ano, acho que foi no mesmo ano, acho que foi o mesmo ano, Adriano e George Smith, existia ali naquela época uma geração anterior que era Mick Fanning, Joe Parkinson, Tej Borough, e esses caras dominavam o circuito. Quando entra Adriano e George Smith entra como futuro campeão mundial.
né? Tanto é que ele fez segundo, na primeira temporada ele foi vice-campeão e tal. Esses dois, essa geração deles ficou muito acomodada, achando que na hora que os caras parassem, Tej, Mickey e Parco, eles iam dominar o circuito, só que eles foram atropelados por Gabriel e John John, entendeu? Aí Adriano é dessa época. Adriano pensou o quê? Pô, chegou Gabriel, chegou John John, chegou Miguel, chegou Alejo, chegou e outros de outras nacionalidades. Porra, tá na hora de eu começar a pensar em sanar minhas deficiências se eu quiser um título. Foi o que ele fez. Acabou o Fiji lá, ele perdeu precocemente, ele ficou mais 20 dias em Fiji treinando, brother. Entendeu? Chega em Tiahupo antes. O cara foi amadurecendo nessas ondas. Eu acho que falta a Felipe isso, se ele quiser ser campeão mundial. E o relógio entendeu? O tic-tac o relógio não para, né, brother? Não para, né? E outros nomes vão aparecendo. Enfim, mas eu acho que... É uma pena, porque eu gostaria muito de ver Felipe Toledo campeão mundial. Eu também, eu gostaria muito de ver Felipe Toledo campeão mundial. Não só Felipe Toledo, porque assim, o brasileiro é muito passional também, né, cara? A gente fala de Felipe e tal, mas se você parar para pensar, hoje existem 2 ou 3 caras no Tour que, pô, esses caras vão para ser no mínimo bicampeões mundiais. É o caso de George Smith, de Julio Wilson, entendeu? Até o próprio Owen, que também assim nunca foi aquele cara assim, pô, esse cara vai ser como o Julian e George eram citados, eram nego apostava, esses caras vão ser. Hoje nunca foi essa unanimidade, mas hoje tem surf para ser campeão mundial. Então eu gostaria... Deixa eu te falar uma coisa, só te interrompendo, desculpe. Você falou aí, esses caras foram preparados. Hoje em dia, você vê os atletas brasileiros sendo preparados para serem campeões mundiais. No caso, os meninos que estão aí na base hoje, eles têm, diferente dos brasileiros como Fabinho Gouveia e Teco Padaraitis mesmo, que entraram no Tour e foram precursores, desbravadores. Você acha que hoje essa galerinha, não só os que estão no Tour hoje, mas os que estão chegando, eles hoje são preparados para isso? Porque, por exemplo, Fabinho chegou no Tour e não sabia falar inglês, velho. Se não fosse técnico, hoje, eu acho que hoje os caras chegam mais preparados. Eles já começam, a primeira coisa que eles fazem é aprender a falar inglês. Eu estava conversando com o Pinga esses dias, e o Pinga disse, cara, uma coisa que eu faço questão de fazer com os atletas do meu cast é contar sobre a história do surf, entendeu? O cara tem que aprender inglês, o cara tem que saber qual é a onda que se adapta melhor ao surf dele, o cara precisa saber táticas de bateria. Então, acho que hoje os caras estão mais preparados do que naquela época. Esses que estão aí. E os que estão vindo também. O grande problema dos que estão vindo é que precisa de uma base aqui dentro, né? E não tem. Entendeu? E não tem. Mas, assim, cara, hoje os caras estão mais preparados do que naquela época. Agora, é um contrassenso, né? Porque, por exemplo, você vê em relação à preparação, a gente está no WSL, que é uma entidade particular, né? Não é uma entidade de governo, nem não está ligado a nenhuma federação esportiva, é um circuito particular. A gente vê que os patrocinadores são os mesmos sempre, né? Se você for olhar, é Corona, Jeep, enfim, né? Existe o apoio local, na maioria das vezes, dos lugares que eles vão levar o circuito, mas aqui, voltando aqui para o... Só voltando aqui para o Brasil, Marcão, a gente não vê essas grandes marcas, exceto, por exemplo, Gabriel Medina, que hoje está milionário, a gente vai dizer que hoje ele é rico, um dos surfistas ricos, né? O Ítalo também, que está inclusive lançando a fundação dele agora, tem bons patrocínios, a gente falou, fechou o Red Bull. Se você for olhar, os outros não tem essa... Adriano são os dois Souza, campeões mundiais, né, cara? Adriano, que tem também uma condição assim, de patrocínio boa. Mas se você for olhar os outros, bicho, está todo mundo nivelado. E aí, quando você fala em preparação, você precisa de grana, bicho. Você precisa ter um staff, você precisa ter um preparador físico, um fisioterapeuta, um médico, um nutricionista. Todos esses atletas que eu falei anteriormente, eles têm essa estrutura. E os outros? Né? Num país que é o Brasil, que a gente sabe que as dificuldades que o esporte enfrenta aqui, não só o esporte, a cultura, enfim. Assim, você tem um grupo de jovens surfistas aí muito bem patrocinados pela indústria do surf. Tá? Não necessariamente os patrocínios que Gabriel e Ítalo têm fora do surf. Ítalo fechou com Red Bull, Gabriel tem Guaraná Antártica, tem Samsung, tem Bradesco, tem uma infinidade de patrocínios que não são do surf. Aliás,
Gabriel só tem um patrocínio de surf, que é a Ripco. Bradesco, ele tem um Bradesco, inclusive. Ele também. tem um Bradesco. Então, assim, os novos talentos, você tem uns grandes novos talentos aí que tem um apoio da indústria do surf, mas é muito pouco, porque é uma seleção, é uma galera, é um número pequeno, é um volume pequeno. E tem muito mais talentos que estão aí sem assistência nem foram descobertos. Esses que têm os patrocínios da indústria do surf, de regra, eles já têm Patrocínio, muito só lhe raio. interrompendo, patrocínio da indústria do surf, que você fala, são empresas que têm o surf como... Você pega a Billabong, por exemplo. A Pronto, Billabong só patrocinou um menino lá só para a na galera terra que de tá, Ítalo. pronto, só para a galera que está ouvindo a gente poder contextualizar, porque às vezes a gente fala assim, a indústria do surf, o cara não entende, porque a gente vem de uma época que existia a indústria do surf e que era a única que investia no surf. No surf, era hoje não. A Cyclone, Cristografia, a Hang Loose, enfim, a Mormai. Hoje não. Quando você fala em indústria do surf, você está falando essas marcas que têm o surf como produto principal, ou você está falando de outras marcas? Não, estou falando das grandes marcas de surf, tá? De surfwear, de roupas. Então, você pega a Billabong. A Billabong está patrocinando uma gurizada boa. Aliás, a Billabong tem esse perfil, ela sempre teve uma época que ela tinha a casa da Billabong, que tinha nela lá Frederico Moraes, Ryan Kalina, Teto Crisanto, um monte de gente que hoje está no tour. A Billabong faz esse trabalho de base. O próprio Ítalo Billabong, né? Ele já entrou mais velho depois de estar no tour e tal, mas a Billabong faz esse trabalho antes do cara chegar lá. A Quicksilver também tem, ela também tem um talento ou outro, muito menos do que a Billabong, mas tem. A Volcom tem. Mas, assim, cara, o grande problema desses caras é que a empresa ela faz um investimento e ela tem um deadline ali para aquele cara acontecer ou não. E hoje, a dificuldade do brasileiro acontecer é a falta de surf aqui dentro. Entendeu? Mas que tem a falta de surf que você fala é a falta de um circuito, de competições, de circuitos circuito fortes, regular, que você tenha grandes eventos que só para você ter ideia, atrai um empresário para colocar dinheiro lá para ter a visibilidade de sua marca e que muitas vezes não tem um retorno, viu, cara? O cara bota mesmo porque eu acho que não tem um retorno de marketing que eles almejariam. Se você for olhar na venda, porque o mercado mudou muito. Pronto. O mercado mudou muito. Antigamente você tinha as revistas que o cara tirava uma foto lá, o cara saía numa foto de uma revista, no mês seguinte o cara recebia um prêmiozinho a mais, uma granazinha a mais no patrocínio, entendeu? Hoje você não tem mais, hoje está muito voltado em cima de rede social e tal, você tem seguidor, você não tem seguidor, e eu acho que é um mercado que a indústria ainda não conseguiu, como eu diria, não conseguiu equacionar esse mercado direito ainda. Porque uma coisa é você ter muitos seguidores. Uma outra coisa é você ter seguidor que conheça a sua história, que entenda que você tem mérito e tem meritocracia e que compre uma marca porque gosta de você. Então, está todo mundo muito ligado no número, mas não está ligado no retorno que aquele número dá. Se você pegar Gabriel dá retorno em qualquer situação. Tá? Mas, assim, você pega, por exemplo, eu não acho o Gabriel um cara multimídia aqui para nós, sacou? Eu acho que ele Gabriel, dá retorno... comercialmente falando, ele até é ruim, porque é o adesivo na prancha ali. Se você for comparar um Ítalo e um Gabriel em retorno de marketing, o Ítalo tá anos-luz, cara. Ítalo fica. Ítalo o carisma, né? Não é nem isso, cara. E outra coisa, Ítalo é performance também. Você vê que ele bota dread, ele muda a cor da prancha, ele surfa de noite. Quer dizer, ele cria situações que para o patrocinador é incrível, cara. Ele sabe lidar com rede social. Gabriel, ele é mais. Você vê, se você for olhar a rede de Gabriel, você vê muito pouco surf. Você vê mais foto dele com a namorada, você vê mais foto dele em algum lugar, com os amigos e tal. Você vê muito pouco vídeo de surf. O que não quer dizer que o cara não está. Quer dizer que o cara não tá nem aí para patrocínio. Não é isso. Mas ele tem os compromissos dele lá. O patrocínio fala: eu quero de você isso, 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 isso. Ele vai lá e faz. Ele não precisa estar em rede social nem nada disso. Eu acho que são coisas diferentes. Entendi. O cara que está começando, o patrocinador quer que o cara tenha muitos seguidores e tal. E, na verdade, essa não é a equação. Mesmo que o cara tenha poucos seguidores, aqueles seguidores têm que entender que aquele cara vende. Eu acho que a quantidade de seguidores não necessariamente
é um número, é uma coisa boa para o patrocinador. Eu acho que está muito mais na qualificação dos seguidores, entendeu? Entendi. Mas o mercado mudou muito, velho. É muito Não, difícil o hoje. mundo mudou muito. A gente está O mundo mudou. reaprendendo. Por exemplo, agora mesmo a gente está fazendo uma coisa que acho que poucas vezes a gente fez antes da pandemia. Acho que a gente nunca tinha feito isso antes da pandemia, né? É Pois você é. fazer uma entrevista online, Remota, né? Online. remota, sem você tá vendo a pessoa cara a cara, enfim. O mundo mudou, né? E a gente tem que se adaptar ao mundo. Marcão, só para a gente encerrar, queria primeiro lhe agradecer muito a sua participação, dizer que o Circuito Mundial está aí, eu queria lhe convidar para que a gente continuasse falando e conversando sobre as etapas, né? Inclusive, durante o circuito, a nossa pretensão é, inclusive, a gente transmitir o circuito ao vivo e a gente fazer os comentários durante as etapas do circuito, que eu acho que isso é muito bacana. E te dizer o seguinte, cara, que nesse mundo que a gente está agora vivendo separado e nessa condição de pandemia, que é muito importante a gente ter pessoas como você, cara, que estão sempre disponíveis e dispostas a tratar de assuntos que mexem com a vida da gente, porque o surf faz parte da nossa história, né? A gente cresceu nesse meio e, infelizmente, o surf não dá para a gente o retorno financeiro como comunicadores que a gente merece. Mas muito obrigado pela sua participação e eu queria saber a sua expectativa aí para a primeira etapa. Eu só lembrando, tá? Você falou que é dia 1º de abril que começa, mas para a janela, aqui, né? Para a gente aqui no Brasil é dia 31. É o fuso, exatamente. Quarta-feira, por volta de 5 horas da tarde, deve ter a primeira chamada, se tiver onda. Eu acredito que vai ter, pelo que eu estou vendo aí, o mar está se mantendo constante. A minha expectativa, sim, cara, tem dois caras que independem de condição. Quer dizer, tem um cara que independe de condição, que é Gabriel Medina. Mas é um beat break você amplia mais as possibilidades de vitória, né? Gabriel Medina é aquele cara que independe de condição. John é aquele cara que também depende de condição, mas quando o mar está pequeno, ele não tem muito tesão, a gente vê que ele não tem aquela gana, aquela vontade de ganhar e tal. Ítalo é aquele cara que em qualquer condição ele quer ganhar, ele vai para ganhar, entendeu? Agora, se tiver aquele mar mais alinhado, mais extenso, com a onda mais manobrável, mais longa, aí já mina um pouquinho a chance de Ítalo. Eu acho que o grande nome para essa etapa deva ser Felipe Toledo. Então, se tivesse um bolão hoje, você colocaria a sua grana... Eu colocaria Felipe Toledo e Gabriel, os dois caras. Felipe Toledo e Gabriel. Agora, Ítalo é aquele cara que você... É tudo que dito, é uma explosão, né, velho? É uma explosão e, assim, a depender de como esteja, por exemplo, o último ano que teve a Gold Coast, porra, velho, Ítalo brincou nas baterias, Ítalo virava as baterias com uma manobra só, mas eu acho que ele, nessa situação de beat break e tal, ele fica muito dependente do aéreo. Entendeu, velho? Você acha que a forma de julgamento esse ano vai mudar em algum quesito, Marcão? Vamos falar um pouco do julgamento? Eu acho que não. Eu acho que assim... Os critérios vão continuar o mesmo? Eu acho que os critérios vão continuar o mesmo. Porque, na verdade, os critérios também eles mudam de acordo com a condição do mar, né? Acho que o surf vem evoluindo, o seu critério de julgamento e tal. Eventualmente, sai uma bateria que a gente não concorda com o resultado, polêmica, principalmente nós brasileiros, né? Tem a mania de chamar a WSL de Wade Champions League, por aí vai e tal. Mas, sinceramente, eu acho que os resultados eles não têm alterado muito a situação dentro d'água. Eu acho que existem algumas situações, por exemplo, de má vontade da WSL. Vou dar um exemplo. Aquela situação de Gabriel e Caio em Portugal. Ali a WSL bancou o erro de um juiz, do juiz de prioridade. E Caio Belli tá mordido até hoje, né? Cara, assim, naquela situação, Caio foi beneficiado, entendeu? Caio chegou, inclusive, na semifinal. Mas tô falando, ele tá mordido assim, porque ficou essa pecha, né? Essa coisa assim, você não teria ganho se não tivesse... Ainda tem isso aqui no Brasil, né? O cara vai lá, vai para a rede social do outro, agride e tal, não sei o quê, pô, você isso, você aquilo e tal. O cara tava fazendo o jogo dele. Gabriel que vacilou. Mas, assim, a verdade
analisei aquelas imagens muitas e muitas vezes, a verdade é que a WSL errou quando deu a prioridade para Caio, porque enquanto o Gabriel estava lá na frente já no line-up, Caio sentou em um outro pico lá atrás. Quando o Caio senta, o juiz entendeu que Caio tinha prioridade. A WSL percebeu isso, mas não voltou atrás. Então, ela tem pouco boa vontade, eu acho, quando se trata de Gabriel. Mas eu não acredito, eu não acho que isso influencie nas notas. Uma bateria ou outra vai ter uma nota que a gente não vai concordar? Vai, eu acho que vai. Não é só com o Gabriel, vai ter com outros caras também. A WSL, um dia desse, deu umas notas aí em pipeline para John John, que eu achei subnotada. Mas, assim, cara, é o que a gente acha. Os caras ficam ali o tempo todo estudando, se comunicando, vendo como vai jogar. É difícil você transformar uma onda em números, entendeu, velho? Sim, sim. E os caras fazem isso da maneira mais linear possível. Eles têm os critérios, né, cara? Que a Eles gente, têm às os vezes, não critérios. enxerga da mesma forma. E, assim, eu não acho que o julgamento tenha influenciado nenhum tipo de decisão até hoje. De uns anos para cá, eu não acho. Eu acho que há um erro ou outro isolado, há sim. Eu acho que, quando se fala de erro, talvez o cara que tenha tido mais erros contra ele foi, sim, Gabriel. Né? A gente não pode deixar de falar daquela de Trestos, de Portugal lá atrás, e outras. Mas, assim, às vezes você vê uma nota para um cara que não é brasileiro, que é uma nota abaixo, que você não comenta porque o cara não é brasileiro. Entendeu? Então, eu acho que o julgamento é um julgamento bom, embora a gente, de vez ou outra, a gente discorde. Mas eu acho que o julgamento é bom. Marcão, o critério está bom. Eu queria também que você falasse um pouco da Vision Surf, velho. A gente tem a Vision hoje aqui, acho que na Bahia é o único e primeiro veículo, né, de comunicação, inclusive com destaque nacional e internacional. Os números estão aí, né? Quem quiser vai lá no Google Analytics e olhe e veja. Fale um pouco aí da Vision antes da gente encerrar também, o que é que a gente vai esperar daqui para frente. Eu espero que nossa parceria continue firme e forte, que a gente continue fazendo tendo essas conversas que, para mim, me enriquece muito, assim, eu aprendo muito. Então, eu queria que você me falasse aí, cara, da Vision, o futuro da Vision e o que é que a gente pode esperar daqui para frente. O futuro da Vision, assim como o futuro do surf, é indefinido, né? Porque a gente faz um negócio que ainda não está dando para a gente Está na paixão, mas não está no bolso, né, mano? Na verdade, o que é que acontece? Hoje, os números da Vision são muito favoráveis. Não digo em termos de rede social nem nada disso, eu falo do site. Tá? As redes sociais a gente está crescendo e tal, mas tem um tal do algoritmo. Algoritmo. Aproveitando, se você está chegando agora aqui nesse vídeo, curta, compartilhe, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, é muito importante que você deixe o comentário e assista esse vídeo até o final, porque você sabe que o algoritmo o que é que acontece com a Vision? A Vision nasceu da minha inquietude de ler com relação a circuito mundial. Você pegava uma matéria de um site desse aí, ou de uma revista dessa, e o cara descrevia a etapa do circuito mundial como ele descrevia 30 anos atrás, na época que a revista chegava 2 meses depois, que a gente não tinha imagem. Aí o cara bota lá, surfista de camiseta amarela, dropou de backside, entrou com grab rail, entubou e saiu na baforada. Porra, hoje não dá mais para você ver isso, porque você já viu na televisão. Quando o cara escreve isso depois, o cara... Então, assim, eu acho que os caras aqui no Brasil ainda escrevem com relação a etapas de surf de uma maneira muito antiquada, da maneira como se escrevia há 30, 35 anos atrás. Talvez, sabe por quê, Marco Aurélio? Porque deve ser os mesmos que estão escrevendo. O problema é esse, cara. Então, eu comecei a escrever muito em virtude, porque eu não gostava do que eu lia. Entendeu? Ao invés de contar o que o cara faz na onda, eu conto a história da bateria. É diferente, é um processo diferente. E isso gera embasamento. E quando você escreve uma coisa com embasamento, você tem textos longuíssimos. E que, inclusive, a gente já falou sobre isso, né? A gente já falou sobre Porque isso. Porque hoje em dia o cara ele não quer nem ter muito tempo, ele não quer perder tempo assistindo vídeos longos. Tanto é que a gente tem uns cortes, né? Hoje em dia é tão louco isso, que você grava um podcast de 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí depois você cria outro canal de cortes,
onde você só coloca as principais perguntas, porque o cara não quer perder tempo e vendo 2 horas, 3 horas para chegar lá no final onde interessa. Só que o algoritmo ele vê a retenção. E a retenção que é quanto tempo o cara demora. O cara passa naquele canal. Então, isso é muito louco, cara. E a gente tem que se acostumar com isso, porque ninguém tem mais tempo para perder, entendeu? Mas aí, voltando à Vision, os textos da Vision eram longuíssimos, cara. E só que assim, o feedback era muito bom, entendeu? A galera, eu fiz o Facebook, comecei a escrever os textos longos, e você via que a galera comentava aquilo que estava no penúltimo parágrafo, entendeu? Ou seja, leio até o final. Leio até o final. E ainda é assim até hoje. Os textos da Vision são textos longos, porque... Mas são bons textos, viu, cara? Quem faz os textos sou eu não sei ser superficial, entendeu? Sim. Então, a gente vai fazendo... Por exemplo, vou dar um exemplo. O texto do bicampeonato de Gabriel Medina, o rascunho do Word, deu 17 páginas. Eu falei, carada, será que o nego vai ler isso aí? E foi o texto que o nego mais leu. E porque eu tive mais compartilhamento, que eu tive mais like, mais tudo. Entendeu? 17 páginas. 17 páginas. Então, assim, a Vision nasceu disso aí. Então, quando eu consegui entender que dentro daquele resumo de texto, aquele resumo não, daquela Bíblia que eu fazia no Facebook, a marca estava começando a ter credibilidade, eu comecei a ir para outras mídias. Eu fui para o Instagram. E aí, quando Gaspar estava disponível, a gente começou a fazer YouTube, porque eu queria fazer YouTube. A gente até pensou em fazer, não foi? Mas você é um cara que está lá, está cá, está lá, está cá, nunca tem uma agenda para estar aqui. Gaspar é um cara que eu gostaria muito. Mas isso vai mudar, porque a gente está com um projeto grande aí, e eu espero que a Vision esteja junto com a gente nele. Mas só concluindo, o Gaspar, na época, estava nas ondas com o Carlão e tal, lá na TV Aratu. Inclusive, aproveitar e mandar um abraço para Carlos Moraes. Dizer, Carlão, um abraço para você. Inclusive, quero entrevistar Carlos Moraes também, porque ele é uma lenda do surf baiano. Uma lenda do surf baiano, exatamente. Merece todo o respeito do mundo, Carlos Moraes. Então, Carlão, um abraço para você, de coração. Espero que você esteja bem nesse momento agora. E aí, quando ele saiu lá de Carlão, eu já estava com esse processo em mente, eu convidei ele falou, pô, velho, vamos. E aí a gente começou a atacar no YouTube, que, aliás, é um canal pequeno, mas é um canal pequeno que tem o reconhecimento de quem segue. E a gente sempre tem um envolvimento muito grande. E até alguns comentários comparativos, que eu não vou ficar aqui fazendo, sim, mas que para a gente é muito bom. Então, cara, hoje eu acho que a Vision conseguiu se posicionar dentro do cenário do surf nacional. Ex-juízes, ex-atletas, gente de todo o ambiente do surf hoje segue a Vision. Eu acho que isso é um certo reconhecimento e eu fico feliz, porque é um trabalho feito... É um trabalho sério, né, cara? De imparcialidade. Nego fala... esse dia, alguém comentou aí... para o Giovanni Mancuso, lá do Surf em Debate, que, aliás, eu estou fazendo com ele agora também, lá o Surf em Debate. Pô, a Vision é aqueles caras que só faz bater na CB Surf. Assim, aí Giovanni falou, cara, então tu não vai no site do cara, tu não é amigo do cara, porque ele fala assim da CB Surf, mas não é só o que ele fala. E a Vision, a CB Surf trouxe muita gente para a Vision, ou melhor, a ausência da CB Surf trouxe muita gente para a Vision, porque existe eu não vou dizer que é um complô, eu estaria sendo injusto, mas existe as grandes mídias de surf no Brasil, que não tem muitas mais, são 2 ou 3, esses caras ignoram, esses caras não escrevem uma linha sobre a CB Surf. E eu acho esse momento que a gente está vivendo um momento muito perigoso para o esporte aqui dentro, porque já tem 2 gerações que foram dizimadas, né, de surfistas talentosíssimos que não foram adiante porque não conseguiam competir, porque não tinham... Tempo é uma das coisas mais perecíveis, acho que a maior coisa perecível que existe é porque não volta mais, né, bicho? Pois é, eu acho o assunto CB Surf muito, mas muito importante. Eu acho que deveria ter um envolvimento geral da mídia nacional com relação à CB Surf, porque é a entidade que precisa preparar a futura geração. Ao mesmo tempo, cara... Inclusive a eleição está sob júdice, né? A eleição foi cancelada. Vai ter que ter outra. Desobediência judicial, uma série de coisas. Desvio de verbas públicas. Isso da cadeia, viu, bicho? Isso é crime.
para sorte dele, ninguém ainda foi fazer uma queixa criminal, mas na hora que isso acontecer, vai ser difícil para ele. Então, assim, eu acho importante falar da CBSUF, porque se não tiver uma CBSUF saudável agora, a gente corre o risco de daqui a 2 ou 3 ou 4 anos não existir mais surf profissional no Brasil. Tá? Se você pegar o ambiente no Brasil hoje do surf nacional, ele é um ambiente inferior, um ambiente mais atrasado do que era em 1987, quando aconteceu o primeiro circuito da Brasp, cara. A gente está andando para trás com esse cara, entendeu? E é um cara que, assim, não é um cara, ganhei a eleição agora, eu tenho direito, não sei o quê, me fui eleito. O cara está 11 anos, irmão. 11 anos no poder. 11 outra anos coisa, no poder. Marcão, isso é uma coisa que não acontece só no surf, aconteceu no tênis, aconteceu no vôlei, quer dizer, é uma questão do Brasil, né, cara? Porque Mas o vôlei conseguiu se livrar. É isso, o cara retém as federações na mão, que é quem elege a confederação, né? Ele cria as Cara, o condições pior é que para... hoje nem as federações votam nele. Nenhuma, só tem 2 federações que votam nele. Bahia, que é um pau mandado dele, que é um cara que ele botou lá para aprovar tudo, qualquer bobagem que ele faça, que tem um discurso pronto, eu liguei pro cara, o cara tem um discurso pronto, sabe? E é um cara que não é presidente, porque ele assina nas atas da CBSUF como presidente, ele assina contrato dando 60% para outras empresas aí por captação. Imagina o cara, um gestor, dar 60% daquilo que a empresa captar para o captador. Ele assinou um contrato assim. Depois ainda teve a cara de pau dizer: eu não sabia que a lei só permitia 20%. Que administrador é esse que dá 60% para outro? Que precisa saber que existe uma lei que só permite no máximo 20%. Então, você tem um cara que assina esse tipo de contrato, você tem um cara que aprova as contas de Adalvo, que ninguém recebe um balancete, entendeu? E que não é responsável legal pela federação, porque lá na Receita Federal, o responsável legal é o senhor Carlos Abdala. Então, na hora que estourar uma bomba, tem um problema, porque quem assina é um e quem é o responsável na Receita Federal é outro. Entendeu, velho? Um advogado mais perspicaz, o cara enquadraria isso aí como caberia até uma possibilidade de formação de quadrilha. Porque tem 3 anos que o cara está presidente, foi eleito, diga-se de passagem, numa Assembleia, não foi lá votado, foi eleito democraticamente, mas não se sabe se não conseguiu ou se não quis resolver a situação da federação. A verdade é que hoje ele assina, ele vota a favor da CBSUF e ele não está. Se der um problema jurídico aí você tem Marcelo Barros, que é o cara que assina como presidente, Carlos Abdala, que é o que está na Receita Federal como responsável, entendeu? E quem é que vai responder? Vai ficar aquela briga de jurisprudência. Pô, é o Carlos, é o Marcelo? Então, a Federação Baiana hoje Não, deixa isso para lá, eu não vou Mas ficar falando muito disso aí. você sabe que no caos é que se cria essas situações, né? Exatamente, eu vou gerar o caos para poder me fazer necessário. Exatamente. Entendeu? Mas necessário como? Quem é que responde? Então, agora no Brasil, a nível nacional, a nível nacional, diga. Ele tem essa federação, que é a Federação da Bahia, e a Federação do Pará. Que agora, este ano, o cara que está no poder há não sei quantos anos, ele se colocou, e que todas as atas da CBSUF que ele assina como presidente, ele não era presidente. Eu tenho um QSA da Receita Federal do dia 4 de janeiro desse ano. Ele votou para Dalvo ser presidente da CBSUF. Ele não podia votar porque ele não era presidente da Federação do Pará. Era outro cara. Então, assim, agora ele regularizou. Agora, neste momento, ele regularizou. Mas, na época da eleição da CBSUF, ele ainda estava irregular. Ele não era o presidente da Federação Paraense. Então, essas hoje são as únicas federações que votam com Adalvo. As próprias federações que votavam com ele lá atrás descobriram que, ao votar em Adalvo, estão cometendo suicídio. Entendeu? Então, hoje, ele não tem federação nenhuma no essas duas. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcão. Em relação ao Brasil, né, a gente viu nomes importantes, Jorge Olivença, Ricardo Bocão, quer dizer, tem uma galera
tem respeito no surf nacional. Você vê, Teco se posicionou, Fabinho se posicionou, o próprio Ítalo, Gabriel, Adriano. Quer dizer, as pessoas se posicionaram contra essa política que está acontecendo no surf. Você acha que, a nível nacional, se a federação muda de direção, vai para a mão de um Bocão, de um Jojó, sei lá, de um Teco, você acha que a gente tem condições de reverter esse quadro a médio prazo, longo prazo, curto prazo? Eu acho que tem a médio prazo. Eu acho que tem, porque, na verdade, assim, o que é que existe hoje? Existe hoje incompetência em todas as formas. Competência administrativa, a CBSUF não tem dinheiro da iniciativa privada há muito tempo. A CBSUF vivia de dinheiro da Sudesb. Até que mudou alguma coisa aí, tem anos que a Sudesb não dá dinheiro. Quando a Sudesb deixou de dar dinheiro para a CBSUF, entrou o COB. O surf virou esporte olímpico, entrou verbas do COB, pela lei Agnello Piva. Então, o surf hoje tem R$ 1 milhão por ano para trabalhar o surf. É muito pouco. É isso que eu ia te falar, é nada. Se você for comparar o tênis... É muito pouco. Então, você precisa ter um administrador que o cara consiga fazer projetos de renúncia fiscal, que o cara consiga entender e vender o surf de patrocínios diretos, porque tem verba de patrocínio direto, o cara consiga explorar o melhor momento do surf brasileiro hoje em âmbito mundial. Você precisa ter um cara que consiga entender que, além de projeto de renúncia fiscal, além de ele conseguir buscar patrocínios diretos, ele precisa ter também um produto bom para vender, uma transmissão boa, com profissionais competentes. Sim. E não tem nada disso. A CBSUF não tem nem sede, César. Tem nem sede. Se você vê, vamos falar para o Salvador, cara. Vamos falar para o Salvador, vamos falar pela Bahia. A gente não tem veículo de comunicação especializado aqui. A gente só tem a Vision. Né? Vai no site da CBSUF. É um surf que fatura, um esporte fatura bilhões de dólares por ano. Vai no site da CBSUF e liga no telefone que está lá para você ver o que dá. Entendeu? Esse telefone não existe. Então, assim, e esse ano agora, com a entrada do surf nas Olimpíadas, a verba da CBSUF é 4 milhões. Tá? Saiu de 1 para 4 milhões. Mas dá para cobrir tudo? Também não dá. Para você fazer um projeto bom, não dá. Você tem que ir para casa de 10 milhões por ano. Entendeu? Então, você tem que ter gente competente, já que tem 4, você tem que ter gente competente para correr atrás de 6. Para você poder fazer bons circuitos profissionais, com boas etapas, primeira e segunda divisão, para você poder fazer circuitos na base, que não envolvem premiação em dinheiro, entendeu? Para você poder fazer longboard, surf feminino, uma série de coisas que não são feitas, cara. E por exemplo, festivais, você vai fazer festivais que vai te trazer retorno de público, porra. Você vai trazer retorno. Exatamente. Então, assim, cara, você pode cobrar, inclusive, para o cara participar de eventos dentro da própria competição. Quer dizer, o que falta é competência. Exatamente, existem possibilidades, milhares de possibilidades aí para que o surf se torne um negócio viável dentro do esporte. O cara que está lá, ele não está preocupado em correr para o mercado atrás disso, de fazer 10 milhões de reais para meter no surf. Ele está preocupado com o dinheiro da Lei Agnello Piva. Só para você ter ideia, em 2018, a CBSUF investiu no surf 240 mil. Você sabe quanto foi o salário de Adalvo Argolo, Rosaldo Cavalcante e o gerente financeiro dele lá, senhor Ricardo Vargas? Foi quase 300 mil. Foi mais, 3 pessoas consumiram mais do dinheiro do surf do que o próprio surf. Entendeu? De um dinheiro que já é pouco. Está lá nos balanços. Marco, você sofre pressão? Porque eu lhe digo, quando eu comecei a falar sobre isso lá na rádio, não Tá Dando Onda, inclusive a gente transmitia, a gente foi pioneiro em fazendo as lives, né? A gente transmitia ao vivo o programa também na internet. Eu sofri muita pressão política, sofri pressão psicológica, sofri ameaça. Você sofre algum tipo de pressão dessa por falar do surf dessa maneira? Ou não sofro. Muita gente já me perguntou isso, pessoas que foram ameaçadas também. Você acha que não só você. Você acha que porque esse problema se tornou um problema nacional, não só local, porque na época era um problema local e acabou virando um problema nacional? Não, cara, eu acho que a situação lá mudou um pouco. Eu acho o seguinte: enquanto a gente está falando aqui, a Vision está falando, está mostrando documentos e mostrando que existem desvio de verba, mostrando que existe um monte de ata fraudada e tal,
A CBSUF trabalha com assessor de imprensa soltando notinha para grande mídia, não a mídia do SUF. Você vai na Globo.com, na Isto É, no Terra, não sei aonde, a CBSUF emite notas oficiais como se nada tivesse acontecendo. Na eleição, por exemplo, saltou nota oficial dizendo que em eleição acontecida hoje, o presidente da CBSUF foi eleito por 8 votos a 5. Como se nada acontecesse, não existisse um processo judicial todinho, não existisse uma desobediência civil, uma desobediência jurídica, e por aí vai. Essas entidades, elas não são especializadas em SUF, elas não sabem o que é que está acontecendo, elas pegam aquela nota oficial que o assessor de imprensa faz de uma maneira muito bem feita e saltam. Então, a visão geral do Brasil, que não é do SUF, é que o SUF vai muito bem, obrigado. Porque você vê Gabriel Medina na televisão no horário nobre, ao invés de ver um jogador, né? Você vê o SUF passando no Globo Esporte, em Esporte Espetacular, em outras mídias e tal, e você não vê a parte suja do negócio. Você não vê o que está atrapalhando o SUF aqui dentro. A mídia não especializada não tem essa expertise, ela não sabe realmente. E a especializada faz de conta que isso não acontece também. Não se interessa, né? Não se interessa. O maior veículo de comunicação... o Eles e outros, por aí vai. Qual é o maior veículo de comunicação? A gente não tem um veículo de comunicação especializado. Os caras escrevem uma linha, entendeu, César? Escreve para falar. Os caras escrevem para falar de Gabriel, de Ítalo e de Felipe, que recebe o Bolsa Atleta, que é um direito que os caras têm. Eles não foram lá pedir nada. É lei. Os caras recebem porque se enquadraram na lei. Entendeu? Então, os caras recebem, gostam de polemizar nesse sentido, para ter likes e tal. Esse dia eu fiquei até com vergonha alheia. Você já viu um comentário de vergonha alheia? Os caras colocam lá. Eu sinto vergonha alheia praticamente todos os dias. Pois é, Gabriel Medina se casa escondido, não sei o quê, aí a galera enche de comentário. É contigo? É a cara? É não sei o quê. Sabe, velho? Os caras preferem ficar falando a menina lá do Ceará. Eu acho que você chegou a ver a menina. Sim, eu vi. A Juliana. Inclusive, eu falo muito com a repórter que fez aquela matéria. Com a Patrícia Calderon. Com a Patrícia Calderon, gente boa demais. Né? Inclusive, mandar um abraço para a Patrícia, perdeu o pai dela agora recentemente, né? De um câncer. Patrícia, toda a minha solidariedade aí, que você passa essa fase aí. Inclusive, fez um texto belíssimo falando sobre isso, que a gente consiga olhar para frente. Seu trabalho é muito importante no surf mundial e no surf nacional. É isso. Aí a menina faz uma matéria daquela, e assim, aquela menina, ela terminou o ano passado na 7ª colocação das surfistas profissionais no Brasil. Então, você tem uma surfista profissional no Brasil que não tem dinheiro para comprar comida, brother. Que profissão é essa? Eu vi, abri a geladeira, só tinha água. Aí, esses veículos aí, a Patrícia abriu lá uma vaquinha e tal, com uma meta de 100 mil, e a menina alcançou a meta de 100 mil. Ela vai conseguir comprar a casinha por um tempo, ela vai conseguir se alimentar bem, entendeu? E depois? E o veículo de comunicação, ao invés de ir no cerne da coisa, bota uma manchete assim: a guerreira Juliana consegue alcançar a meta. Porra, a guerreira Juliana, ela tem que estar fazendo vaquinha, uma top 10 para comer de um esporte que se diz profissional. E uma vergonha esporte que você tem 3 campeões mundiais, né? Não, aí você tem uma campeã brasileira, a Ianca Costa, que ela vai correr o QS agora no Equador, o QS feminino, e ela está fazendo vaquinha também, campeã brasileira, velho. Fazendo vaquinha para viajar. Você estava falando de veículos aí, por exemplo, o Off mesmo, né? Que é um canal de televisão que todo mundo assiste, mas é um canal que ele não tem essa questão de... Ele faz mais o lifestyle. Ele faz mais o lifestyle, ele não faz a questão política. Eu acho que o foco é outro. Eu acho que a galera do Ru tem mais essa visão. Não, assim, César, deixa eu te dizer uma coisa. A Visa também não quer ser uma mídia política no surf. O ideal é que a política não precisasse ter esse tipo de... Que a gente falasse só do lifestyle, né? Só do lifestyle, entendeu? O meu maior receio da Visa é a Visa não ficar estigmatizada
como a mídia que mexe com política no surf. Não é o nosso caso. E foi isso que acabou acontecendo comigo, né? Entendeu? Uma das coisas que fez com que o meu programa não desse certo, talvez pela minha experiência, o meu trabalho já na política ser o meu trabalho ser voltado para a política, talvez isso tenha acabado minado com tá dando onda, né? Porque eu então, quis entrar nessa questão política que ninguém tocava. Acho que esse é o grande medo dos veículos de comunicação. Eu acho que o off ele não tem esse foco. O foco do off é o lifestyle realmente. O foco do off é esporte radical. Não é só o surf, qualquer esporte radical. Sim. Bom, a mídia escrita, os sites, eu acho que eles tinham por obrigação de colocar o que está acontecendo, informar o que está acontecendo. Eles não informam. Eu não faço o programa da Vision Surf, quando a gente vai falar de circuito mundial, para falar de CB Surf. Quando eu vou falar de CB Surf, eu faço uma edição especial sobre isso, entendeu? Mas assim, cara, as pessoas precisam... Talvez porque você tenha ficado conhecido pela questão de ter ficado mais conhecido, talvez, pela questão de tratar desse assunto com mais firmeza, não? Eu acho que o momento exige que a imprensa... que eu não me considero imprensa. O Vision Surf é um site onde eu exponho ali o meu olhar sobre o circuito mundial. Mas eu também não posso ignorar o que está acontecendo na CB Surf, porque esses caras a administração desses caras é temerária. O que a gente vive hoje é uma vergonha. Sim. Uma campeã brasileira não ter dinheiro para viajar, precisar de vaquinha, e uma top 10 não ter dinheiro sequer para comprar a alimentação do dia a dia, irmão. Cara, teve atleta menor de idade que foi esquecido em aeroporto em Los Angeles, velho. Se não me engano, foi voltando do Japão, sacou? Entende? Então, não é só isso, é a falta de comprometimento com o esporte, bicho, com a vida das pessoas. Porque pessoas vivem disso. Atletas profissionais tiram o seu pão de cada dia dali, velho. E você não tem o comprometimento... E o cara tem foco, tem comprometimento, tem uma dedicação, mas aí a outra ponta que deveria estar dando suporte com boas competições, com boas premiações, tornando o ambiente do esporte um ambiente mais forte, onde o empresário fala, vou investir que eu tenho um retorno ali, onde a mídia possa ganhar dinheiro também, porque a mídia, os blogs especializados e tal, ele não tem que ser a Madre Teresa de Calcutá. Sim. Precisa ganhar dinheiro com isso também, entendeu? É uma das coisas que cansa. Você investe. Eu escrevi um texto essa semana, porque a gente também tira foto, a gente tem um trabalho de fotografia, como videomaker, edição, enfim. E outro dia eu escrevi um texto essa semana falando sobre isso, que a gente investe em equipamento. Você sabe quanto custa uma lente? Você sabe quanto custa uma câmera boa? Você sabe quanto que custa não quer comprar uma foto, set? O cara quer a foto de graça. Você sabe quanto custa um set desse aqui? Por exemplo, eu estou comprando equipamento aqui, que é só um switchzinho é R$6.000, velho. Uma lente é R$8.000, uma câmera é R$3.000. Você não usa uma câmera só, você usa 3 no estúdio, você usa luz, você usa aluguel, tem ar-condicionado, enfim, tem internet, tem computador. Então, você investe, aí o cara chega para você e fala, não tem como você me mandar essa foto aí, não? Quer dizer, uma caixa estanque é cara, a câmera é cara, o seu tempo é caro, o pé de pato, para quem não sabe, quem está dentro da água há muito tempo, aquilo ali é uma tortura que você não tem nem como falar, bicho, é indescritível a tortura. E aí você chega, mas isso é muito do surf, viu, Marcão? Aquela coisa de você querer de graça. Então, o próprio patrocinador, o próprio cara, o empresário, ele fala, não dá dinheiro para esses caras, velho, entendeu? Cara, eu não acho que seja isso, não. Eu acho que existe hoje um descrédito. O descrédito. O cara diz, vou dar dinheiro para esse cara. E por que existe o descrédito? Porque quando você fala assim, eu vou investir no surf, tá bom. Alguns anos atrás, a Petrobras tinha 10 milhões para botar no surf. Você sabe dessa história? Eu sei, lógico. Tinha um circuito Petrobras. Eu não vou nem me aprofundar o que é que aconteceu. Eu sei, então, assim, a história toda é de cabo a rabo. Acabou porque não tinha crédito, porque os caras olhavam assim e falavam, vou dar dinheiro para quem? Para esse cara que fez a vida inteira e fez bem feito, ou esse aqui que está com a carta da ISA dizendo que é a entidade máxima do surf. Exatamente. E parou, porque não existe credibilidade. De lá para cá, o processo vem morrendo. E se esse cara ficar mais 4 anos, o surfista profissional no Brasil vai ser uma espécie de extinção. E é uma loucura, porque você chega na praia de manhã cedo, você chega na praia, a praia está lotada. Você vê pessoas da minha idade, da sua idade, voltando para o esporte. Sabe? Justamente pela... Eu fiquei 20 anos sem surfar, velho. Entendeu?
E você vê pessoas voltando para o esporte e você vê gente nova, cara, meninos novos, famílias. Eu conheço família que vendeu carro, sabe? Tem uns meninos aqui de Itacimirim, de Arembepe, que venderam carro. A família investiu, mandou menino para o sul para correr circuito. Aí, na hora de chegar na ponta, tem a situação como essa, entendeu? Então, cara, por isso que eu acho que por isso que eu acho que é importante falar, embora a Visa não, o foco da Visa seja falar de surf competitivo, mais especificamente circuito mundial. Mas a gente, como teve esse ano atípico, parou tudo, e aí chegaram muitos documentos com relação a CB Surf, a gente se viu na obrigação de comprar essa briga. Não comprar essa briga no sentido de falar assim, pô, vou derrubar esse cara. Não é isso. Não se trata disso. Se trata que o cara, ele comprometeu, ele acabou com 2 gerações, ele está comprometendo uma geração que está chegando aí. A terceira geração, exatamente. Entendeu? E assim, se fosse só incompetência, não é só incompetência, é incompetência, é corrupção, é autoritarismo, é treta com cartório, treta na hora de aprovar as assembleias. Ele vem se mantendo no poder com assembleias fraudadas e esvaziadas, dificultando o cara para as últimas assembleias. Aconteceu em Itacaré, o cara do Rio Grande do Sul, o cara de Fortaleza, o cara de qualquer lugar que não seja Bahia para chegar em Itacaré, o cara tem que pegar um voo para Ilhéus, que é um aeroporto caríssimo. Às vezes voar para Ilhéus é mais barato, é mais caro do que voar para os Estados Unidos ou para a Europa. Exatamente. Entendeu? O cara tem que pegar um voo para Ilhéus, para chegar em Ilhéus, pegar um carro para ir para Itacaré para votar. Entendeu, irmão? Quer dizer, ele dificulta de todas as formas. Isso que a gente está fazendo aqui, eu conversei com o Bocão e com o Jojó. As próximas assembleias, se esses caras vencerem, se um deles vencerem, as assembleias serão assim como a gente está fazendo aqui. Então, ele dificulta para se manter no poder, com um único foco. Porque o voto pode ser oral. E você registra em ata e manda ata. O velho, César, o voto é secreto. Exatamente. Você não sabe quem votou quem. Só depois vai dizer quem é. O voto é secreto. Mas, no último caso, você pode fazer um voto oral, você pode fazer uma assembleia pois aberta. Então, assim, só para concluir esse assunto, para a gente não prolongar mais, porque esse assunto é energia ruim. Sim. O cara acabou com o surf. E se ele ficar, ele vai conseguir. O surf está respirando hoje por oxigênio. E se tem mais 4 anos, esse oxigênio vai ser tirado. É o meu ponto de vista. Eu não me permito acreditar. Em época de pandemia, o surf está na UTI, né, bicho? Eu não me permito acreditar que, mesmo com 4 milhões de reais, o cenário para o surfista vai melhorar. Porque você não tem credibilidade para atrair investidor. Não vai, entendeu? Mas assim, cara, enquanto isso, a gente vai vendo o nosso circuito mundial, começa depois de amanhã, né? Dia 1º de abril lá, para a gente aqui amanhã, dia 31 de março. 5 horas da tarde. Por volta de 5 horas da tarde. E eu acho que os grandes nomes dessa primeira etapa aí vai ser Gabriel Medina e Felipe Toledo. Acho também que no final dessa perna australiana aí, é possível que a gente já tenha a coisa bem desenhada, porque você disse aí que o Brasil não vai ter. Eu sei que está em dúvida, ter ou não ter. Mas há uma possibilidade grande eu acho muito difícil, pelo que eu tenho visto, tenho lido, eu acho muito difícil. Aí depois você tem a África do Sul, depois você tem Tiahup e tal. Assim, cara, a gente já teve a etapa do Hawaii, agora a gente vai para mais 4 etapas, vamos para 5. Cara, para ter só mais uma etapa não é difícil, entendeu? Então esse ano vai ser um ano atípico também. E eu espero que os brasileiros... A gente já sai da Austrália já praticamente com o campeão definido. Não é nem com o campeão definido, porque o modelo que a WSL escolheu para... porque vai ter mudou o tal do a gente não surf. Falou sobre isso, né, velho? Cara, eu acho o seguinte, a WSL ela é uma empresa privada, ela precisa de receita, e ela viu com aquela final de Gabriel e Ítalo... Para aumentar a competitividade. Que a bateria que o campeonato foi decidido. Na última bateria do último campeonato, ela viu que a audiência bombou. Então, o que ela está querendo é levar o cara até o último segundo. Eu não sei se isso vai dar certo. Porque quando você fala de onda ruim no Havaí, é uma coisa. Quando você fala de onda ruim em Trestos, é outra, irmão. Exatamente. É quase Jaguaribe. É quase Jaguaribe. Pode ser um tiro no pé. Entendeu? E outra coisa, ele não vai... Esse formato, não, de repente, ele até privilegia, mas ele pode não privilegiar o melhor surfista. Ele pode privilegiar o melhor surfista naquele dia. Sim.
cara pode ganhar 3, 4 etapas aí, chegar lá no dia, ele não tem um dia bom e ficar em segundo. Entendeu? Entendi, lógico, é verdade. Você tem então, razão. assim, ela não vai privilegiar o melhor surfista do ano, ela vai privilegiar o melhor surfista do dia. E eu espero que, assim, velho, eu sou crítico ferrenho, por mais que isso se prove bacana, legal e tal, eu acho que não é justo. Mas é o que a gente tem para esse ano, né? Eu espero que os brasileiros saiam bem da Austrália, e porque é bem capaz de, depois da Austrália, ter só mais um. Não é que é capaz, é possível, existe a possibilidade de ter etapas adiadas. Você falou do Brasil, a África do Sul também tem uma cepa lá que é difícil e tal. Então a gente não sabe como é que vai ser. Eu acho que se os caras estiverem com a cabeça boa, eles vão procurar dar o máximo nessa perna australiana, que vai representar a sobrevivência para o resto do circuito. Beleza, senhoras e senhores, nós começamos com o Marco Aurélio Chagas, da Vision Surf, o cara que eu tenho muito orgulho de dizer que é meu amigo e meu professor muitas vezes, porque todas as vezes que eu converso com ele, eu sempre aprendo mais, saio daqui com mais. Se você chegou aqui agora, você aproveita, deixa o seu like, curta, compartilhe, assista até o final, porque a retenção é muito importante. E esse bate-papo, que não é uma entrevista, também vai estar disponível no nosso Spotify. Você vai lá no Spotify do Jornalista na Kombi, que vai estar lá, e também nas redes sociais e no YouTube. Marcão, muito obrigado. E eu quero lhe fazer um convite para que a gente possa conversar durante ou depois dessa primeira fase, essa primeira etapa do circuito mundial. Tá bom? Bacana. A gente vai marcar assim. Fechado. Valeu. Aloha, muito obrigado por você que ficou até aqui. E deixa seu like aí, não esquece não, viu? Marcão, valeu, muito obrigado. Abraço, irmão. Falou. Tchau.